dia, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E eu espero que vocês também estejam todos bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Bem sumida aqui do canal, na verdade, né, meus irmãos? Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Não adianta a pessoa ficar fazendo as coisas só por fazer, né? Sem a direção divina, que nada dá certo. Meus irmãos, eu estava meditando na palavra ali e o Espírito Santo testificou no meu coração, então eu estou aqui mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele intercede a Deus pelas aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, pelos aqueles homens, aquele povo. Então perceba, meus irmãos, que Deus, ele é um Deus tão justo, tão justo. Eu não sei dizer a vocês quantas pessoas, quantos moradores era em Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz que Abraão disse a Deus, se houvesse 50 justos, ele não destruiria, e Deus disse que não. E 50 é muito pouca pessoas, né, meus irmãos? É poucas pessoas para uma cidade inteira. E ele foi então mais além, disse a Deus se houvesse 40, 45, 30, chegou então a 10 pessoas, e Deus disse por amor a essas 10, ele não destruiria. Mas, meus irmãos, onde eu quero chegar, perceba o porquê que Deus ainda não veio buscar a sua noiva. Deus, ele não derramou a sua ira sobre a terra. É por causa que Sodoma e Gomorra, meus irmãos, havia tão pouco, nem havia, né? Não apareceu nem 10 justos, e Deus disse, se tivesse 10 justos, não destruiria uma cidade, um povo inteiro, por pecado, cheio da iniquidade, idolatria, prostituição. Então, meus irmãos, por que que Deus tem poupado esse povo, essa geração onde nós vive? É por causa dos justos, por causa do justo, por causa dos pequenos, dos pequenininhos que guardam e obedecem a palavra de Deus, que Deus tem poupado toda essa nação e geração. Deus tem abatido muito, tem, porque é o ciclo da vida e é a vontade de Deus, porque algumas coisas são permissão e outras coisas são uma ordem de Deus, né? Deus vai lá, dá ordem, decreta e então acontece. Então, meus irmãos, é por causa do justo, por causa dos pequenininhos, dos remanescentes que guardam, obedecem a palavra. Tem muitos escândalos, tem, mas a Bíblia diz que seria necessário que esses escândalos viessem para que os verdadeiros se manifestassem. E estão aí, meus irmãos. Nós que nos posicionamos, que não arredamos os pés, que nós estamos firmes com o Senhor, esperando a sua vinda, lutando para viver a palavra, nós estamos aí intercedendo por todos, pelo mundo, pela nossa pátria, pelos nossos familiares, pela nossa nação. Então, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, tem poupado uma nação inteira por causa dos poucos, porque a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E as pessoas, meus irmãos, estão nos últimos tempos, eu tenho 33 anos, meus irmãos, a idade de Cristo. Eu tenho 33 anos, eu nunca vi, meus irmãos, em toda a minha vida, um tempo em que nós estamos vivendo, chamado hoje, onde as pessoas têm tão pouco amor dentro de si, não conhece a Deus só de ouvir falar. Troca Deus por qualquer coisa, por maquiagem, por roupas, por pessoas, por festa, por homens, por mulheres, troca Deus por, sabe, pelas coisas do mundo, sendo que Deus, ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, entendeu? E as pessoas hoje em dia, elas dizem você de pregar contra o pecado, contra essas coisas, elas falam que você é religiosa, e não tem nada a ver com religião, porque Deus não tem compromisso com religião, Deus tem compromisso com a noiva. Deus não vai vir buscar uma noiva prostituta, Deus, ele quer vir buscar uma noiva pura, limpa, lavada, redimida no teu sangue. Ou seja, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, não somos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Então, como você vai aceitar Jesus, morrer para
o mundo e nascer para Cristo e continuar na mesma prática, nas mesmas coisas, nas abominações do mundo. Você sabe, meus irmãos, servir a Deus é para poucos e poucos estão dispostos a seguir, porque o negue a si mesmo, as pessoas não estão dispostas a negar a si mesmo. As pessoas estão achando que estão seguindo Jesus e fazendo o que quer da vida e ponhando a culpa em líderes, pastores. Ah, meu líder não diz, meu líder não fala, mas e a Bíblia? O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo está aí testificando no coração das pessoas, mas como elas verem que esses líderes espirituais, esses pastores, não exortam, não corrigem, por causa que quer o óleo das ovelhas, a lã das ovelhas não exorta, não corrige, pensa que Deus só quer o coração, que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus não se importa. Então, meus irmãos, é por causa disso que muitas pessoas vão ficar. Muitas pessoas vão deixar de receber o que Deus foi preparar, Jesus foi preparar, por causa das coisas aqui da terra. Porque o negue a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e segue ele, as pessoas estão deixando. As pessoas pensam que não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Nós estamos vivendo no tempo da modernidade, né? Jesus era o mais simples. E ele quer simplicidade, ele quer simplicidade. Jesus, ele não quer nada disso não, meus irmãos. Jesus, ele andava, para você ter uma ideia, as pessoas que andavam com Jesus se pareciam com ele. Para você ter uma ideia, que quando Zaqueu subiu naquela figueira brava, que ele olhou, ele não conheceu Jesus, porque Jesus se parecia com aquelas pessoas e ele nem sabia quem Jesus era. Foi Jesus que viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vou na tua casa. E quando aqueles romanos foram para poder pegar Jesus, precisou de Judas dizer: aquele que eu der um beijo, esse é ele. Então, porque, meus irmãos, as pessoas que andavam com Jesus se pareciam com Jesus, entendeu? Então, hoje as pessoas dizem que andam com Jesus, mas se parece com o mundo. Não tem nada a ver, né, meus irmãos? Ou você segue a Jesus ou você segue a Satanás. E as pessoas andam seguindo Satanás, fazendo o que quer da vida, achando que está seguindo a Deus. Meus irmãos, aquele que vive no Espírito discerne as coisas pelo Espírito. Aquele que vive pela carne discerne pela carne. E o mundo espiritual é mais real do que as pessoas podem imaginar. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que aqueles discípulos que obedeceram ao que Jesus havia dito para eles ir até um certo local onde Jesus iria, que agora eu acho que é Damasco, que Jesus disse para ele, que eu não me recordo certo, mas eu acho que esse é o nome. Então, perceba que Jesus os acompanhou e Jesus não permitiu que aqueles homens reconhecessem que era ele, mas eles disseram que sentiu o coração deles queimar quando Jesus falava com eles. Então, meus irmãos, quando você sente o Espírito Santo falar com você, testificar no seu coração arde. Eu tenho essas experiências de saber quando meu pai fala comigo, eu não tenho dúvida porque, meus irmãos, eu conheço Deus de quem Ele é, não de quem as pessoas falam que Ele é. E o que acontece é que as pessoas não conhecem Deus porque Ele é e vai pelo que as pessoas falam, começa a buscar as suas próprias experiências. Sai! Perceba, meus irmãos, que quando chegou então no lugar onde que Jesus ia se reunir com aquele povo, então Jesus se revelou a ele. Então ele diz, por isso que quando ele falava com a gente, o nosso coração ardia. Entendeu, meus irmãos? Quem caminha com Jesus, Jesus ele tá ali, ó, testificando, falando e você sente seu coração arder. Mas Jesus ele só se revela quem caminha no caminho estreito e vai até o fim, porque Jesus ele vai se revelar e a palavra do Senhor nos diz: como ele é, nós seremos, e como ele é, nós veremos. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Medita na palavra de dia e de noite. Jesus, ele fala o tempo todo, mas as pessoas não estão tão ocupadas buscando seus interesses próprios, pessoais, e estão deixando Deus de lado. E Deus tem que ser nossa prioridade, porque o que você faria da sua vida sem Ele? Nada, né? Então, que Deus continue te abençoando, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Excelente dia a todos, a paz do Senhor.